Continuando, então o J, que fornece a, o valor local, né, de cada ponto do circuito, da corrente, esse aqui já é um vetor, tá? Ele já é um vetor, porque aqui velocidade é um vetor, né? Tá? E aqui não tem, aqui a velocidade é um vetor, mas aqui não tem vetor porque aqui é módulo da velocidade, tá? E aqui já não, só pode entrar com, com a velocidade vetorial aqui. E aí, o J, ele é ampere por metro quadrado. E aí, pessoal, os valores de J é muito grande. Por quê? Porque 1 metro quadrado é uma área grande, pessoal. É 1 metro por 1 metro. Você já viu um fio de seção 1 metro quadrado? Não existe isso, né? Então o valor de J é da ordem de 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de ampere por metro quadrado. Porque metro quadrado é uma área muito grande, tá? Se você passar aqui para milímetro quadrado, já cai pra caramba, né? Porque milímetro quadrado já é uma área de um fiozinho, tá certo? Então não se assuste com essas unidades aqui, tá? Às vezes é grande porque o metro quadrado é grande, tá? Então, a corrente, microscopicamente falando, é o número de portadores de carga por metro cúbico, vezes o valor da carga de cada partícula, vezes a velocidade, chamada velocidade de arraste, né? Por isso que chama A, vezes a área da seção reta. A seção reta tem uma área, tá certo? E aí, a densidade de corrente, você passa a área dividindo, fica só NQVA, tá? E aí, esse SJ ele é um vetor, tá? Porque esse velocidade aqui é um vetor, tá? E como você vai batendo, né? Esse VA para frente ele é muito pequeno resultante. Então esse J também é pequeno na intensidade direcional, né? Na parte da velocidade, tá? Então lembrando que J ele é um vetor, mas a corrente não é, tá? Porque o J ele mede o que está acontecendo em cada ponto do circuito. Já é o chamado variável local, do próprio local. O I não, o I é uma coisa do circuito inteiro, chamada variável global, tá? O I me dá só o valor médio, ele não me dá informações mais detalhadas do circuito, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando você coloca uma bateria ligada numa lâmpada, passando pela água destilada, você não tem nada acontecendo, porque a lâmpada não acende e aqui você não tem condutores. Quando você coloca sal, a lâmpada começa a acender. Por quê? Porque você vai ter o Na e o Cl, né? Eles são íons, né? Eles se dissolvem na água. Aí você vai ter uma corrente. Os íons Na vão para o polo negativo, os íons Cl- vão para o polo negativo e as duas correntes se somam, tá? Porque a corrente positiva indo para o polo positivo é um sentido, do íon cloreto é outro sentido, só que a corrente do negativo é sempre considerada o inverso, né? Então ela acaba se somando, tá certo? Então esse é um exemplo de você tem duas densidades de correntes diferentes, mas que no final elas se somam. Porque o valor da carga aqui, o sentido da velocidade é oposto, mas o valor da carga tem um sinal trocado, então elas acabam se somando. E quanto que é esse velocidade de arraste num fio, né? Qual que é o valor? Quanto que a carga anda resultante para frente por segundo, por hora, tá certo? Então é uma conta fácil de fazer. Você tem um fio de cobre, chamado calibre 18, né? Chamada 18 AWG, American Wire Gauge, né? E os fios que ligam lâmpadas, né? Então, olha, o diâmetro dele é 1,02 milímetros, o diâmetro do fio. Você vai ligar esse fio numa lâmpada de 200 watts, que conduz uma corrente de 1,67 ampere, tá? A densidade de elétrons livres é essa aqui, ó, porque você tem o material do cobre, né? Isso aqui é um cobre, então esse número aqui padronizado para o cobre. Então ele tem 8,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico.
Isso aqui é o Nzinho, tá? Você quer saber quanto que é a densidade de corrente e quanto que é a velocidade de arraste, tá? Então, o J é a corrente pela área. Se você tem um diâmetro, você acha a área, tá certo? Então, J, primeiro eu calculo a área, π diâmetro ao quadrado sobre 4. Lembre-se, diâmetro ao quadrado, hein? Então, você vai ter isso aqui, a área, 8,17, 10 a menos 7. É bem pequeno porque é metros quadrados, tá? Agora eu vou calcular o J, só pegar a corrente e dividir pela área. Então tem que estar a corrente, aqui está a área da 2,04, 10 a sexta, ó, milhão, tá? Milhão de ampere por metro quadrado, porque metro quadrado é uma área muito grande, tá? E quanto que é o V de arraste? Agora você usa a fórmula do J, ou, né? Isola o V de arraste no J. O J é isso aqui, tá? O J é isso aqui. E o N também foi dado. O Q também é o carga de um elétron, tá certo? Em módulo. Deu isso aqui, ó. 0,15 milímetros por segundo, tá? Isso dá uma velocidade 0,15 vezes 3.600, 540 milímetros por hora, meio metro por hora. Então, indo realmente no circuito, a velocidade é muito lenta, porque tem muitos choques, né? Ele vai se chocando. E é por esse motivo que os fios esquentam, tá? Resistividade. Tá. Quando você coloca a corrente no circuito, ela vai sentir, né? Você põe um campo elétrico para mover as cargas. Tem materiais que as cargas se movem mais fácil, tem materiais que é mais difícil de se mover. Tem materiais que não se movem absolutamente nada, tá? Então daí vem o conceito de resistividade. Quanto que de obstáculo o material oferece para você passar a corrente por ele, para você fechar um campo elétrico e mover as cargas, tá? Então, a resistividade é uma definição, tá? Você pega o campo elétrico que está no material e divide por J, tá? Beleza? Então, resistividade é a letra grega ρ, então é o E por J, tá? Isso aqui, pessoal, na verdade, essa é a lei de Ohm, tá? O que Ohm fala? Porque a resistividade do material, ela é constante, né? Se você aumentar o E, você também aumenta o J, né? Quando esse ρ é constante, eu tenho a lei de Ohm, tá? Lei de Ohm não é aquele U igual a RI, não foi isso que ele fez, tá? Ele fez isso aqui. Mas daqui a gente chega lá, tá? Então, a resistividade vai ser campo elétrico volt por metro dividido por J, que é ampere por metro quadrado. Vai ficar volt vezes metro por ampere. Só que volt por ampere, a gente sabe pela lei de Ohm que a gente chama de ohm, né? Então, volt por ampere é ohm, que é a letra grega ômega, então fica ohm vezes metro. Então, a resistividade, a unidade é ohm vezes metro, tá? E aqui tem a resistividade de vários materiais, né? Por exemplo, materiais condutores ao cobre. A resistitividade é muito baixa, muito baixa. Ó, 10 a menos 8. Prata, alumínio, tá? Tungstênio. Níquel cromo, que é o fio que você faz o chuveiro, tá? A resistência do chuveiro e tal, tá? Aí, os semicondutores já têm valores intermediários. O carbono puro é também um condutor razoável. O germânio já é mais complicado, o silício puro é mais isolante. Aí os isolantes mesmo, pessoal, olha o valor aqui, ó. 14, 10 a 14, 10 a 15, esse é material isolante, a resistividade é muito elevada, né? Então são materiais chamados isolantes, tá? Beleza? Quando esse ρ é constante, é chamado de material ômico, que obedece à lei de Ohm.
Se você muda o valor de E, o valor de J também muda, e aí fica constante. Mas às vezes, se você mexe o valor de E, J muda de modo diferente, de modo mais complexo. Aí são chamados materiais não ômicos, tá? Ou não lineares. Por exemplo, nesse circuito integrado, você tem aqui vários fios de cobre, que o cobre é um material ômico, tá? E cada fio desse percorre uma trilha e é um circuito separado, tá, dos outros. E entre um fio e outro tem um intervalinho que é uma placa de isolante. Então imagina, aqui é 10 a oitava condução, 10 a menos 8 a resistividade, e aqui também. Mas essa trilha aqui no meio é 10 a 14. Então isola, um isola do outro, tá certo? Você deixa uma trilha aqui de 1 milímetro ou menos, ele já isola, tá? Devido à sua baixa condutividade. Mas uma coisa que você tem que lembrar é que a resistividade ela varia com a temperatura, tá? Isso aqui, esta fórmula, ela vale para os bons condutores, os metais, tá? Então aqui, ó, você tem uma temperatura até zero, que pode ser 0 graus ou 20 graus, em que você define uma resistividade de referência. Aí você vai aumentando a temperatura, tem um coeficiente aqui que vai aumentando a resistividade, tá? Esse alfa depende do material. Tem material que varia pouco a temperatura, tem material que varia muito a temperatura. Então esse alfa depende do material, tá? Então isso aqui é uma coisa que você tem que pensar, né, quando você vai fazer um projeto. Você vai esquentar muito o material, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um circuito, né, elétrico nervoso, né, do sistema humano. Aqui é uma fibra nervosa, tá certo? Esse diâmetro aqui é de 1 micrômetro, ou 10 a menos 6 metros, tá? Aqui no axônio é onde passa a corrente, né, os pulsos elétricos. E essa mielina é uma gordura, tá? E essa gordura, né, é uma capa gordurosa que ela é isolante. Então isso aqui é um cabo elétrico, tá? Um isolante e aqui o condutor, tá? Então, nessa configuração, o pulso elétrico aqui ele não passa para fora aqui para perturbar os outros pulsos elétricos, então ele fica preso aqui dentro, tá? Então, o circuito elétrico, o cérebro é um circuito elétrico, tá? E aqui eu tenho uma tabela desses valores de alfa, né? Quanto que eles variam. Por exemplo, o carbono grafite, o alfa é negativo. Quer dizer, quando você aumenta a temperatura, a resistividade cai. Fica mais fácil de conduzir, tá? Em geral, o material semicondutor também é assim. Então, mas aí não vale nem, essa fórmula nem vale mais para o semicondutor. Só para o carbono ainda vale. Mas tem materiais, por exemplo, o Constantan, ele não, praticamente não varia com a temperatura. Olha que bom. Olha como ele é pequenininho aqui. Tá certo? A manganina nem dá para medir. Então ele tem uma resistência fixa aqui, que não depende da temperatura. Tá? Obviamente esses materiais são mais caros, né? Tá certo? Algumas aplicações aí, lembrar que depende da temperatura. Tá? E aí o que acontece? Se você tem um material condutor, a resistividade é mais ou menos assim, uma função meio parabólica assim, né? Lentamente ela aumenta aqui, tá? Beleza? Para começar a aumentar mais, vai ter que ter uma temperatura muito alta para cá, para começar a subir muito, tá? Então ele vai... Porque o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, você tem mais choque entre as moléculas, então fica mais difícil de você fazer a corrente ir para frente, né? Você aumenta a resistividade. Mas outros materiais não são assim. Por exemplo, o semicondutor, se você aumenta a temperatura, a resistividade cai, tá? É uma fórmula tipo 1 sobre x, tá? Então, aquela fórmula que eu dei no slide anterior já não vale para o semicondutor. E para o supercondutor, menos ainda. O supercondutor é assim, são metais. Tem essa região aqui, normal. Mas se você for baixar a temperatura, baixa, tem uma hora que a resistividade cai para zero.
E aí você tem uma condutância sem perda de energia. É como se todas as moléculas de repente começassem a andar juntas. Todos os elétrons, tá? E não tem mais choques. Mas, para você atingir essa temperatura aqui, né, a gente chama que ocorre uma transição de fase, né? A temperatura aqui é muito baixa, muito. Nos metais é da ordem de 20 kelvins para baixo. Tá? Existem algumas ligas que têm a temperatura de supercondução mais alta, tá? Da ordem de 100 kelvins, que é a temperatura do hidrogênio líquido. O nitrogênio líquido já consegue pegar. Já foram descobertas ligas de cerâmica que são supercondutoras na temperatura ambiente. Tá? Seria uma coisa fantástica se tivesse supercondutor a temperatura ambiente. Você poderia fazer um motor supercondutor que não perde energia, não perde calor. Você podia fazer um motorzinho do tamanho isso aqui, ó, para mover sei lá, uma betoneira, sei lá, aquelas, né? Só que o problema é que esse material supercondutor, ele é cerâmico. Não tem como fazer fio de cerâmica. Tá? Então, por enquanto, eles estão batalhando em cima disso, mas por enquanto não tem nenhum material maleável semicondutor temperatura ambiente. Tá? Isso não existe por enquanto. E o que é a resistência que a gente vê no lei de Ohm? Né? A resistência é assim. Vamos definir aqui, para ficar mais fácil, para evitar as integrais, né? Vamos definir aqui um condutor cilíndrico e tem um campo elétrico aqui dentro. Aqui no A, o potencial maior, aqui no final, o potencial menor. Tem um campo elétrico. Então você tem uma corrente I, os positivos andando. A corrente I é uma coisa global do fio e o J é diferente em cada ponto aqui, tá certo? A corrente vai do potencial maior para o potencial menor, porque é o sentido do campo elétrico, tá certo? Então, se você pegar a fórmula do J, então o E é ρ vezes J, tá? Então, o que acontece? Só que, qual que é a relação do J? O J é I sobre A. Então a corrente é... Então eu posso trocar o J por I sobre A. E qual que é a relação do E? Né? No campo elétrico constante, a lei do Edu, né? ED igual a U, aqui, ó. ED igual a o quê? VA menos VB é integral de E escalar dl. O E é constante e vai para fora. Integral de dl é L. VA menos VB a gente chama de U, que é o V de dp. Tá? Então eu troco o E por V sobre L. Se eu fizer isso, vai dar isso aqui, ó. V sobre L igual a ρ I sobre A. Passo L para lá, fica assim, ó, V igual a ρ L sobre A I. Aí que eu falo, chamo este cara de R. Se eu chamar esse cara de R, então V igual a RI, que é a chamada lei de Ohm que você conhece, tá? Então, isso aqui, que é a resistência, o pessoal conhece aí como segunda lei de Ohm, mas na verdade isso aqui é uma dedução, é uma consequência para deixar a equação em termos de V e de I. Aí você fala, professor, por que não deixa assim a lei de Ohm, né? Que foi assim que o Ohm fez a lei dele, tá? Por quê? Porque o que você mede no circuito? Você vai lá no circuito e mede a corrente com o amperímetro. E mede a tensão com o voltímetro. Então você não mede o campo elétrico, você não mede o J. Esse que é o problema. Por isso que o pessoal prefere usar esta forma da lei, porque você mede corrente e você mede tensão. E chama isso aqui de resistência. Então a resistência depende da resistividade do material, depende do comprimento, né, do fio. Quanto mais comprido o fio, mais resistência. E depende inversamente proporcional à área. Se a área for muito grande, um fio mais grosso, resistência baixa. Se a área for pequenininha, um fio fininho, resistência mais alta, tá certo? Então, chamando isso aqui de resistência, tem a famosa lei de Ohm, né? U igual a RI, ou V igual a IR, tanto faz. Isso aqui é a voltagem, né? A DDP. Aqui é a corrente no condutor, isso aqui é a resistência. Essa aqui é a famosa lei de Ohm, tá? Que vem daqui, tá? E se fosse um circuito
totalmente louco aqui, material deformado, E variando. Isso aqui viraria integrais, tá? Mas aí no final daria a mesma coisa, dá isso aqui, tá? E aí, pessoal, quando esse R é constante, né, se eu fizer a curva de I sobre V em função de V, a inclinação é 1 sobre R. Se eu fizer V em função de I, a inclinação é R. Dá uma reta? Aí é resistor ômico, tá? A corrente é proporcional à voltagem. Tem materiais que não são ômicos. Por exemplo, um diodo semicondutor, você não tem corrente. A corrente é baixíssima, no sentido contrário, da voltagem negativa. Quando a voltagem é positiva, ela continua baixa, mas tem uma hora que ela começa a disparar e vira um circuito aberto quase, né? Até você pode até queimar depois o... Se você aumentar muito aqui, aumenta um pouco mais aqui, a corrente sobe demais, você queima o diodo. Então, isso aqui é uma resistência, o diodo é uma coisa que não é ômica, tá certo? Vocês viram isso no relatório, né? Bom, vamos pegar então o exercício. Ó. Aquele fio de cobre lá de calibre 18, possui seção reta, né? A gente calculou já, isso aqui. A corrente era aquela lá, 1,67. E quer saber então, modo do campo elétrico, diferença de potencial entre os pontos do fio separados por uma distância de 50 metros e a resistência do segmento do fio, comprimento de 50 metros. Tá. Vamos lá. Se você tem a área e tem a corrente, você tem o J. Se você tem o J e tem a resistividade, você tem um campo elétrico. Tá? O E é o ρ vezes J. O ρ nós calculamos lá, ou isso aqui é um cobre, né? O ρ é tabelado. Isso aqui você pega daquela tabela que está no slide anterior. Tá? O ρ para cada material é tabelado. O I está aqui e aqui está a área. Então o campo elétrico, ó, bem baixinho. Ó, tá? Um campo elétrico baixinho já empurra fortemente as cargas. Tá? E quanto que é a DDP? Lei do Edu, né? Você tem aqui o campo elétrico e tem a distância. Né? ED igual a U. Aí você tem aqui a DDP, 75 volts. E como é que você calcula a resistência? A segunda lei de Ohm, né? R igual a ρ, L sobre A. Né? Então o ρ está aqui, está a tabela, o L 50 metros e aqui está o A. Então 1,05 ohms. Então um fio de 50 metros tem uma resistência muito baixa. Por quê? Porque o cobre é um bom condutor. Tá certo? Também poderia ter feito a conta de V sobre I. Tá? Você tem o V e tem o I, dá a mesma coisa. Tá? Agora, imagine o circuito, né? Você tem um campo elétrico. O potencial vai caindo na direção do campo elétrico. Mas se o circuito é fechado, como é que o potencial caindo vai depois encontrar o potencial mais alto? Tem alguma coisa furada aí, né? Então, num circuito aberto, se você liga o campo elétrico no circuito aberto, vai aparecer o E, vai aparecer o I, vai aparecer o J, começa a empurrar as cargas. Só que como o circuito está aberto, vai começar a empurrar as positivas para um lado e negativas para o outro. Aí esse acúmulo de carga cria um campo elétrico contrário. Aí numa hora isso aqui para. Né? Então no circuito aberto, pessoal, em questão de microsegundos, essa corrente aqui é muito efêmera, né? Circuito aberto você não vê nada, não tem corrente. Tá? Porque você acumula as cargas de um lado do outro e você não vê nada. Você precisa ter alguma coisa que no meio do circuito eleve o potencial da carga, que era baixo, para um potencial mais alto. Então, esse termo força eletromotriz é um termo
do século XIX, né? Lá que inventaram esse termo. O que acontece? Tem que ter uma força que pegue a carga e empurre ela para o potencial mais alto. Tá? Esse é um operador externo, né? Um operador externo pega a carga aqui e fornece, faz trabalho na carga, leva ela para o potencial mais alto e aí deixa ela mais energética, né? Então alguém de fora tem que fornecer energia. E essa, entre aspas, força para empurrar a carga do potencial maior foi chamada na época de força eletromotriz. Mas no fundo isso é uma pilha. Tá? E o símbolo dessa força eletromotriz é essa letra, esse E tortinho, que é o Epson. Né? Então, você tem aqui, o que acontece? Você tem aqui o circuito. Aí o campo elétrico é para cá, a corrente também. Você vai percorrendo o campo elétrico, o potencial vai caindo, potencial vai caindo, potencial vai caindo, potencial vai caindo. Chega aqui, o potencial é mínimo. E aí tem um monte de negativos aqui embaixo e um monte de positivos, vai acumulando, né? Cargas, né? Os positivos vão neutralizando os negativos, tá? No início tem esse campo elétrico que vai do mais para o menos, que força para baixo. Mas o que acontece? Esse cara, ele tem um reservatório de energia, que pode ser química, geralmente uma pilha é uma reação química, né? Que faz com que a carga seja empurrada de volta para cá. Esse FN é o trabalho do operador externo. Tá? E aí a carga volta para cá e volta a ter energia alta para continuar o circuito. Então, esse sistema é chamado de força contra-eletromotriz. Tá? Isso aqui é um operador externo que é colocado no circuito para você fornecer energia para o circuito. No caso, pode ser uma tomada, pode ser uma bateria, né? Pode ser um gerador. Mas sem isso, pela conservação da energia, você não teria esse movimento. Esse movimento é que você gasta energia. Alguém tem que fornecer energia para o circuito. Então, é sempre essa força contra-eletromotriz. Tá? Que é o que você conhece, pilha, gerador. Tá? E essa fonte ideal aqui de força eletromotriz, ela é uma fonte que não tem resistência interna. Então, a tensão aqui nos terminais dela é igual à tensão. A tensão nos terminais dela é a própria força eletromotriz, tá? Que vai ser a corrente vezes a resistência do circuito. Tá? Mas, na prática, toda fonte tem uma resistência interna. Tá? Resistência interna está aqui. Ó. Tá? E aí, a tensão nos terminais de fora ela é mais baixa do que a frente da fonte. Porque tem uma perda de tensão de DDP dentro da própria bateria ou gerador que seja. Tá? Em geral, esse R é bem baixinho, então essa perda é pequena. Uma bateria de 1.5 volts, essa perda aqui é 0,001, sei lá, é uma perda pequena. Por exemplo, no caso da pilha, o que acontece? Conforme você vai aumentando o tempo de uso, você vai fazendo a reação química, você vai produzindo reagentes finais que vão aumentando esse R. Então começa a aumentar a perda de tensão dentro da pilha. Então a pilha era 1.5 volts, aí fica 1.45. Aí passa mais um tempo, fica 1.4. Passa mais um tempo, fica 1.35. Aí começa, ela já não consegue mais movimentar o circuito que ela está trabalhando, aí você já usou a pilha, joga fora, compra outra. Tá certo? Então, no início, VAB é igual a IR. Só que agora, não, né? Quer dizer, no início o VAB é igual a IR, mas o que era o VAB? VAB era o próprio E. Mas agora não, agora eu tenho que considerar também a resistência interna da fonte. Então eu vou trocar VAB por isso aqui. Então a corrente no circuito é a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do gerador. Tá? Se falar que o gerador é ideal, então isso aqui é zero. Esse R aqui é zero, fica só E sobre R. Tá? Esse aqui é o R equivalente do circuito. Tá?
Então, por exemplo, se eu ligo uma bateria numa lâmpada, e for que aqui é 12 volts, tá? Em geral, não são 12 volts, é 11,90, alguma coisa. Por quê? Porque tem uma perda aqui dentro, pela resistência interna, tá? E aí você, a tensão útil da bateria aqui nas pontas dela é esse VAB aqui, que depende desse R. E também depende da corrente, né? Repara que se você aumentar muito a corrente, isso aqui começa a aumentar demais, tá? Então, você tem que limitar o uso disso aqui de modo que a corrente não seja muito alta, para não ter muita queda de tensão dentro da bateria, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um circuito em que eu já mostro os elementos do circuito. Quem são os elementos do circuito? Você lembra? Esses fios pretos é o condutor, né? Isso aqui é o símbolo da resistência. Isso aqui é o símbolo da força eletromotriz, né? Que é o gerador. Só que aí a resistência interna pode vir do lado negativo ou do lado positivo, tanto faz, tá? Isso aqui, se está juntinho aqui do gerador do E é porque isso aqui é a resistência interna. Esse aqui é o símbolo do voltímetro, a gente sempre liga em paralelo, e do amperímetro que a gente sempre liga em série, tá certo? Então aqui eu tenho um circuito. Quanto que é o E? O E é 12 volts. Quanto que é o R? R 4 ohms. Quanto que é o R interno? 2 ohms. 2 mais 4, 6. 12 por 6, 2 amperes. A corrente aqui é 2 amperes. Então, quanto que o amperímetro marca? O amperímetro marca 2 amperes. E quanto que o voltímetro marca? O voltímetro marca é o VAB. Ele vai marcar 12 menos a queda aqui. Vai marcar isso aqui, ó. Se a corrente é 2 e a resistência é 2, 2 vezes 2, 4. 12 menos 4 dá 8. Então aqui vai indicar 8 volts. Então aqui a pilha é de 12 volts, mas esse R aqui está muito alto, então a DDP aqui é a grande, então só tem tensão útil para fora 8 volts. 8 volts por 4 ohms dá 2 amperes. Tá? Beleza? Esse aqui, a gente já fez análise, né? Aqui 2 amperes e aqui 8 volts. Tá? Aqui 2 vezes 4, 8. Aqui, por exemplo, está ligado errado, pessoal. Ligado errado. Tá? Por quê? Colocou o voltímetro em série. O voltímetro é ideal, ele tem resistência infinita. Porque quando você põe de paralelo aqui, não pode passar corrente aqui por ele. Na verdade passa, né? Senão ele não mediria nada. Mas a corrente é tão baixinha, mas tão baixinha, que não atrapalha esses 2 amperes aqui. Mas o voltímetro ideal, isso aqui não passa corrente, tá? Então, e porque tem resistência infinita. Se você ligar em série, o que vai acontecer? Vai bloquear o circuito. Então, não vai passar corrente aqui, vai ficar zero, e vai medir os próprios 12 volts aqui, porque não passa corrente nenhuma, não tem nenhuma queda, tá certo? Então aqui vai indicar 12 volts, aqui vai indicar zero, tá? Então, se você, por exemplo, fizer a besteira, né, de ligar o gerador em curto-circuito, o que acontece? Não põe nenhuma resistência aqui fora. Você pega um fio de cobre e liga uma ponta da pilha na outra. Essa corrente vai ser muito alta, tá? Vai esquentar a pilha e vai acabar com ela rapidinho, tá? No caso aqui, seria 12 volts por 2, 6 amperes. 6 amperes numa pilha de 1,5 volts, isso aqui você vai acabar com ela em 5 minutos, tá certo? Aqui vai indicar quanto? Vai indicar zero. Porque 12.
Aqui é 6, 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então, aqui vai indicar 0 volts. Você está ligando tudo em curto-circuito. Vai passar uma corrente muito alta, 6 amperes, você vai acabar com a pilha rapidinho. Tá? E existe uma lei básica de conservação da energia, que é assim. Se você somar todas as quedas de tensão no circuito, tem que dar 0. Então, quem fornece tensão é positivo. Quem rouba tensão é negativo. Somando tudo, tem que dar 0. Tá? É a conservação da energia isso aí. Então, esse circuito, por exemplo, ó, a carga está aqui no negativo, uma positiva, né? A gente fala que o potencial dela é 0. Aí o gerador faz um trabalho em cima dela, empurra ela para cá, fornecendo energia. Então ela tem 12 volts. Então aí eu tenho o seguinte, tenho aqui 12 volts e 6 amperes. Ó, 6 ohms de resistência equivalente, certo? Então corrente de 2 amperes. Quando passou aqui, 2 amperes vezes 2 ohms dá 4 volts. Então cai 4 volts. Então o que era 12 passa a ser 8. Continua. 2 amperes vezes 4 ohms dá 8 volts. Tá? 8 volts, então se tinha 8, cai 8, vai para 0. Então aqui agora está com 0, 0, 0, 0, 0, chega aqui em 0. Aí faz de novo o trabalho para empurrar para cá e volta esse circuito. Tá certo? Então, a soma das quedas de tensão no circuito tem que dar 0. Tá? Falar de potência agora. Tá? O que acontece? Nós vimos lá no capítulo 3 que a energia potencial é a carga vezes o potencial. Tá? Se você derivar ambos os lados em relação ao tempo, né, aqui eu vou ter a derivada da energia ou a rapidez com que a energia é transferida. Aqui é dq dt vezes v. Essa rapidez aqui que a energia é transferida é a potência. Né? Quanto mais rápido você transfere uma energia, maior é a potência do sistema. E dq dt é a corrente. Então a potência é a corrente vezes a ddp. Tá? Então a potência do circuito é o VAB que o gerador fornece, a força eletromotriz, né, menos a RI, vezes a corrente do circuito. Tá? E a potência é aqui o VAB é Joule por Coulomb, né, a tensão, e aqui é Coulomb por segundo, que vai dar Joule por segundo, que é o Watt. Então a potência é sempre em watts. Tá? E no resistor, você pode usar variações, né? Essa fórmula vale no resistor, que é a voltagem do resistor e a corrente do resistor. Mas eu posso trocar esse VAB por RI, vai ficar RI vezes I, dá RI quadrado. Tá? Posso trocar esse I por V sobre R, então vai ficar VAB quadrado sobre R. Tá? Então eu tenho 3 opções de fórmula para o resistor. O que acontece? Essa aqui é genérica, essa aqui é boa para circuito série, porque a corrente é sempre a mesma. Essa aqui é boa para circuito paralelo, a tensão é sempre a mesma. Tá certo? Por exemplo aqui, um circuito completo, né? Aquele circuito lá. Qual que é a potência? Vamos lá então. Aqui. Ops, aqui é 12 volts, hein? Esqueci o número 1 aqui. Potência igual a RI. Potência igual a VI, né? 12 volts. Que é aqui, 2 amperes, 24 watts. Quanto que é perdido aqui dentro na resistência? RI quadrado, que é circuito série, né? O I é 2 quadrado 4, 4 vezes 2, 8 volts. Então aqui é 8 watts, aqui eu perdido 8 watts. Ora, então ele está disponível para ser entregue para fora, 24 menos 8, 16 watts. Né? Então, ó, 4 ohms, corrente é 2.
2 ao quadrado 4, 4 vezes 4 é 16. Então, 16 watts aqui fora. Tá meio fraco essa bateria, tá muito ruim, porque tá entregando só, tá perdendo 1/3 da potência lá dentro dela mesmo, tá? Mas é essa análise que a gente faz. Agora, vamos supor que você chegue aqui e troque esse resistor por um de 8 ohms. Tá? Vai aumentar ou diminuir a potência? O que você acha? Ora, se eu trocar por 8 ohms, qual vai ser o equivalente? 2 com 8, 10. Vai ser 10 ohms. 12 por 10 dá 1.2. Então a corrente cai para 1.2, tá? Não vai ser mais 2 amperes, tá? Vai cair para 1.2. Tá? E aí, o VAB, o resistor, vai ser 9,6 volts. Porque é a corrente vezes a resistência. E a potência pode ser feita de duas maneiras. I quadrado vezes R dá 12 watts. O VAB quadrado sobre R dá 12 watts. Então a potência agora é 12 watts. Mas antes era 16 watts. O que você descobre surpreendentemente? Se você aumentar o valor da resistência, a potência cai. Tá? Então, quando você... Essa é uma pergunta de vestibular. Se você está no seu chuveiro, você quer esquentar a água, você põe na posição inverno. Você aumentou ou diminuiu a resistência do chuveiro? Se você quer mais potência, você tem que diminuir a resistência do chuveiro. Então, na posição verão, você pega toda a resistência do chuveiro. Mas na posição inverno, você pega só um pedaço. Você já pensou nisso antes? Acho que você não tinha pensado nisso antes, tá? Então, o aumento da resistência produz uma redução da potência. Porque a tensão é fixa, pessoal, tá? Isso eu estou falando tudo com tensão fixa, né? Lá é 12 volts, né? Que é o E. Tensão fixa. Tá? Que é o caso também da Eletropaulo, né? A tomada tem a tensão fixa, tá? Por exemplo, uma lâmpada de 50 watts e uma de 100 watts. Qual que tem maior resistência? Ah, de 100. Não. Quanto maior a resistência, mais baixa a potência. Então, a lâmpada de 50 watts tem uma resistência maior. A de 100 watts, uma resistência menor. Tá bom? Bom, pessoal, essa então era a aula de corrente elétrica que ficou faltando. Tá? E a próxima aula vai ser então de campo magnético, tá? Então eu vou deixar aqui, fechar agora aqui. Foi 2 arquivos, tá? Então eu vou desligar. E bons estudos para vocês aí, tá?